Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E aí, assistiram o vídeo do Sai com Tia Juliana, prestaram bastante atenção. Então, a gente iniciou aí o capítulo 2, que é a chegada dos portugueses, tá bom? Então, vou fazer aqui um pequeno resumo, tá? Iniciando aí esse capítulo para que vocês possam entender um pouco mais e ficar mais amarradinho esse conteúdo. Então, a chegada dos portugueses, tá? Os portugueses chegaram, como vocês estão vendo aí no capítulo 231, por volta de 22 de abril de 1500, tá? Houve aí uma expedição marítima, tá? E que foi liderada, tá? Pelo português Pedro Álvares Cabral, tá? Então, eles chegaram nessa terra, tá? E foi localizada aí na cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. E aí eles se depararam com vários habitantes, que eram os indígenas, tá certo? Então eles viram que aquela terra pertencia a alguém. E eles viram que eram os povos nativos, que eram assim considerados pelos portugueses, tá? Povos nativos eram pessoas que estavam ali fixas naquele lugar, moravam ali naquela terra, tá bom? Então vamos lá. Eles queriam conhecer ainda mais os portugueses, os indígenas, perdão. Os portugueses, eles queriam conhecer mais os hábitos e os costumes dos portugueses. Porque como eram vários povos indígenas, cada um tinha a sua crença, os seus hábitos, os seus costumes, de forma diferente, não eram iguais. Até tinham algumas semelhanças, mas muitos tinham aí seus hábitos e costumes totalmente diferentes um do outro, apesar de todos serem indígenas, ok? Então, o que foi que eles fizeram? De imediato, tá? A primeira medida que os portugueses fizeram foi fixar uma cruz no chão naquela terra. Para quê? Para mostrar ali que eles queriam sim a posse daquelas terras, tá certo? Então, o que aconteceu, né? Eles permaneceram lá durante 10 dias para conhecer melhor esse povo nativo, tá certo? Então, aí durante 10 dias, eles ficaram lá, né? Por volta de durante 10 dias, e aí a esquadra de Cabral, ele seguiu viagem a rumo à Índia. E aí, chegando lá, né? Alguns de seus homens, e aí eles foram conhecendo melhor a terra e também seus habitantes, tá certo? Então, 30 anos depois, lá por volta de 1530, o rei de Portugal enviou outros portugueses, tá, para morar aqui no Brasil. Qual era a intenção do rei de Portugal trazer outros portugueses para morar? Ele tinha aí essa intenção de garantir posse, a posse definida, né, definitivamente daquelas terras, tá bom? Então a gente até imagina, ora, se essas terras tinham dono, que eram os índios, mesmo não tendo documento nenhum para garantir isso, com certeza os índios não deram essas terras de mão beijada. Então, com isso, houve muito conflitos, tá? Fora que os portugueses, eles obrigaram, né, os índios a trabalharem para ele, tá? Como eles viram que os indígenas, eles viviam sem ter rei, viviam sem ter leis, então eles achavam que eram inferiores a eles. E aí, como eles eram armados, né, tinham aí suas armaduras, eles se apossaram, né, com muita facilidade dessas terras, apesar de ter tido vários conflitos, tá? Muitos indígenas sofreram, foram obrigados a ser escravizados, muitos houve aí uma certa resistência, muitos não aceitavam isso, morreram, outros fugiram, tá? Então foi uma luta muito grande aí, né, contra os indígenas, tá bom? Isso a gente percebe-se que não tinha respeito nenhum com eles, né? Os portugueses, eles sempre visaram o bem para eles,
é sempre em favor dos interesses dele, né? Tanto que a gente viu que fizeram até os africanos de escravos, porque viram que tinham poucos índios, né, trabalhando para eles, e aí eles foram em busca de mais pessoas que consideravam inferiores, tá? Diante dos portugueses, para trabalhar para eles de graça, né? E aí eles iram enriquecendo nas custas dessas pessoas, tá? Desses povos. Então, qual foi a primeira impressão que os portugueses tiveram das novas terras, tá? Então, havia um nobre português, tá? Que ele também esteve nessa esquadra, nessa expansão marítima, tá? Que teve aí, nessa expedição marítima que teve aí, tá? Comandado por Pedro Álvares Cabral. Então, houve aí um nobre português que ele trabalhava como funcionário responsável, tá? Por escrever relatos para o rei de Portugal. Então, ele escrevia relatos de como era aquela terra, tá certo? Então, o nome desse nobre português se chamava Pedro Vaz de Caminha, tá? E ele era um escrivão e trabalhava aí para o rei de Portugal, tá? E esse rei de Portugal, ele se chamava rei Dom Manuel I, tá? Então ele deixou aí responsável, tá? Pedro Vaz de Caminha, para relatar tudo o que acontecia, como era aquela terra, tá? Que foi aí encontrado, tá? Então o que foi que aconteceu? As primeiras impressões da terra foi escrita através de uma carta, tá? Por Pedro Vaz de Caminha, para que fosse entregue nas mãos desse rei, tá? Que era o Dom Manuel I. Então, essa carta ela passou a ser uma fonte histórica da história do Brasil. E ela fica em Torre do Tombo, né, em Lisboa, no país que é que é o Portugal. Tá? Isso que eu estou dizendo você vai encontrar na página 233. Tá? Então, essa carta ela existe, né, hoje e vive aí como monumento de fontes históricas. Tá bom? Então, após permanecer alguns dias nessa terra, que é a terra do território brasileiro, né? Essa esquadra, dessas caravelas voltou para Portugal, tá? Com essa carta, para que fosse entregue em mãos para o rei, que é o Dom Manuel I, tá certo? Então, assim, a gente também viu, né, aqui na página 234, que os portugueses, como eu falei, chegaram aqui no Brasil, né? E o governante de Portugal era, como eu falei, né, Dom Manuel I, tá certo? Que ele era aí o rei, certo? E os povos indígenas, eles viviam aqui, tá? Bem organizados, de maneira que de maneira diferente do rei de Portugal. Tá? Então, os portugueses eles achavam muito estranho a forma de vida que os indígenas tinham, porque eles não tinham interesse em riqueza. Eles trabalhavam como sustento deles mesmos e de cada família. Então, eles preservavam o meio ambiente, mas que só trabalhavam mesmo em prol de seu sustento. Então, eles não tinham a ambição como os portugueses tinham de explorar a terra, tá certo? Então, a terra era bem cuidada, né, nas mãos dos índios, tá? Então, no povos indígenas, no modo geral, não existia governo único e nem tampouco existiam leis. Eles não tinham uma lei que determinava alguma coisa. E não tinha ninguém, não tinha nenhum rei que comandava aquele povo todo, aquela sociedade, aquele povo nativo todo que tinha seus povos, né, que tinha vários povos diferentes de indígenas, né? Então, com isso, porque os portugueses via que eles não tinham nem rei e nem tinha lei, achavam que eles eram pessoas inferiores a eles. Então, por isso que houve aí esse conflito esse conflito entre os portugueses
e os índios de forçarem a eles trabalharem, tá? Sem direito a nada, mas em prol do enriquecimento da corte portuguesa, né? Então, o que aconteceu? Houve aí vários conflitos, como eu acabei de falar. Então, inicialmente, os portugueses eles fizeram com que os indígenas trabalhassem para a corte portuguesa, tá? E aí, qual era? Que tipo de trabalho os índios faziam? Era na exportação do pau-brasil e também no transporte aí dessa madeira, levando para o navio, que eram as caravelas. No início, os indígenas eles trabalhavam e, em troca disso, eles recebiam ferramentas, facões, machado e alguns utensílios, como espelho, roupas. Só que com o tempo, os índios eles não estavam mais aceitando trabalhar dessa forma, tá? Então, os indígenas eles não tinham aí a função de estar acumulando riquezas. É como eu falei, eles trabalhavam em prol do seu sustento e do sustento de sua família. E aí os portugueses passaram a escravizar os índios para obrigá-los a trabalhar, porque eles viram que houve aí, começaram a haver resistência de alguns índios, tá certo? Então, muitos indígenas fugiram por conta desse conflito, por conta que os portugueses estavam ali forçando, né, maltratando eles, forçando a trabalhar sem eles ganharem praticamente nada, né? Só se fazendo de escravo e perceberam que eles estavam ali sendo fracos, inferiores e que alguém estava ali forçando ele a fazer uma coisa que não queria. Então muitos resistiram, muitos morreram e outros fugiram e aí fugiram para o litoral que se estabelecendo no interior da colônia. Então, como os portugueses não conheciam muito aquele lugar, eles não foram atrás dos índios fugitivos. Eles foram para o continente africano procurar pessoas inferiores a eles, que eles consideravam assim, para trabalhar no território do Brasil, que eles já estavam aí considerando posse dessas terras. Tá? E aí foi com esses conflitos que eles acabaram tomando posse da terra e tirando assim os direitos dos índios de serem o dono da terra, mas como não tinham documento nenhum provando isso, então ficaram aí mais vulnerável, tá? Mais frágil, e com isso os portugueses obteram aí um ponto positivo. E aí acabaram que realmente tomando conta da terra brasileira, do território brasileiro. Então a gente vai terminar por aqui, meus amores, que foi terminado aqui, né, na página 234. Na próxima aula a gente dá continuidade da página 235. Então vamos agora fazer uma atividade de classe, tá certo? E aí eu vou explicando ainda mais através dos áudios, tá bom, meus amores? Beijo e até a próxima aula.